Acho que é um momento muito auspicioso, a gente em plena terça-feira, sentados aqui para debater a respeito de um cidadão paulistano, não é? Nosso amigo, nosso colega trânsito. Afinal de contas, o trânsito faz muito parte do nosso dia a dia. Afinal, ele não é mesmo um colega, ele está presente sempre ao nosso lado. E não adianta negar que esse trânsito vai continuar sendo nosso companheiro de São Paulo. Mas a gente geralmente toma o trânsito como um inimigo. Ele geralmente não é o nosso amigo, ele não é o nosso companheiro. Afinal, o trânsito nos atrasa, ele nos estressa, ele inclusive nos causa doenças, né? Quantas vezes a gente atribui ao estresse que nós temos no trânsito a quantidade de problemas que nós temos, inclusive para despejar no próprio trânsito as nossas raivas que nós tivemos ao longo do dia. São mais de 1.000 carros novos em São Paulo por dia. E mesmo que haja metrô e toda a cidade tenha linhas de trem, não tem jeito. O trânsito não vai melhorar na cidade de São Paulo. Então, o que nós podemos fazer no que diz respeito à civilidade? Se o trânsito não vai melhorar, será que a civilidade pode ser uma aliada para a gente dar a mão para o trânsito e fazer do trânsito algo que São Paulo possa conviver de uma maneira um pouco melhor? Trânsito mais gentil, um trânsito melhor começa comigo, começa com você, começa com a nossa família, começa com todos nós. E nesse mês nós comemoramos a Semana Nacional do Trânsito. E é para falar de civilidade e inspirações que a Porto Seguro nos reúne nessa noite, para debater muito além do trânsito, para debater cidadania. E estimulados por essa campanha que já tem 2 anos e que vem acumulando cada vez mais seguidores, seja nas ruas com adesivo no carro, seja nas redes sociais, acompanhando o debate. Somos todos paulistanos interessados em algo mais nessa cidade, em fazer desse trânsito talvez um aliado, sim, do nosso dia a dia, esse trânsito que tanto nos prejudica. Mais de 150 mil fãs no Facebook da Porto, dessa campanha que está sendo realizada. Isso demonstra o interesse que o paulistano tem nesse assunto. Mas existem maneiras de tornar esse cidadão paulistano, o trânsito, algo mais gentil para os motoristas? E é interessante, eu sou repórter, apresentadora da Rádio CBN. Durante 2 anos eu sobrevoei a cidade e todos os dias eu via lá do alto a aflição das pessoas que estavam lá embaixo. E como dar as mãos? Como a gente pode se dar as mãos para fazer disso algo um pouco mais viável? Por outro lado, eu faço hoje um programa que se chama Caminhos Alternativos, em que a gente fala de qualidade de vida, em que a gente fala de saúde. E aí que está a questão do estresse, a questão do trânsito. É um problema não só de engenharia, é um problema de vida mesmo, mas também a perspectiva que nós colocamos em relação a esse problema. Será que realmente é um problema ou o trânsito pode ser mais gentil e nosso aliado no nosso dia a dia? É por isso, para falar sobre civilidade, que a Porto traz aqui alguns convidados especiais, ilustres, que estão envolvidos no setor. Eu começo com Adriano Murgel Branco, que é engenheiro e administrador, consultor do setor, por favor. Boa noite. Eu chamo também aqui Ailton Brasiliense Pires, que é presidente da Associação Nacional dos Transportes Públicos, a ANP. Estamos também com Alexandre Pelege, que é coordenador do Núcleo de Comunicação Social e Educação de Trânsito e de Transporte na Secretaria Municipal de Transportes. Lincoln Paiva, também conosco, que é consultor de mobilidade sustentável, que tem um currículo vasto no que diz respeito a essas alternativas numa sociedade, nesse mundo urbano. Também estamos com o Eduardo Daros, presidente da Associação Brasileira de Pedestres. Pedestres, somos todos pedestres. Deveríamos, pelo menos. Fábio Luchetti, que é o vice-presidente executivo da Porto Seguro.
E Samegui, que é a blogueira e jornalista, que dá um pouco dessa pitada do dia a dia também, esse olhar de quem sofre com o trânsito e fala do trânsito, né, Samegui? Boa noite. E nesse bate-papo, além dos nossos convidados, você das redes sociais e também no Facebook, você que está no Twitter, vocês têm voz, podem mandar sua mensagem para cá. Pelo Twitter é o @trânsitogentil. Pelo Facebook é o /trânsito mais gentil, mais por extenso. Você pode seguir, pode curtir, pode acompanhar e mandar sua pergunta pelo Facebook também. E aqui as pessoas que estão na plateia, plateia cheia, as pessoas podem também fazer suas perguntas, vocês podem escrever as perguntas nos papéis que estão sendo distribuídos para vocês, e aí eu vou ler as perguntas aqui para os nossos convidados. Só queria avisá-los que cada um vai ter cerca de 2 minutos para responder as questões, para que a gente possa contemplar todas as questões. Claro que vocês podem usar um pouco menos do tempo, mas só para a gente ter esse controle, vou avisá-los na hora que exceder o tempo. Para começar o nosso debate, estamos falando aqui sobre trânsito mais gentil, gentileza, que é algo subjetivo, como mensurar gentileza, um trânsito mais gentil. Então, eu queria saber do Fábio Luchetti, da Porto, começar por você, Fábio, como você, particularmente, na tua vida paulistano, como é que você enxerga o trânsito de São Paulo? Você sofre com esse trânsito? E, ao mesmo tempo, saber por que a Porto cria essa campanha para um trânsito mais gentil. Como é que é isso? Bom, boa noite, Petra, boa noite, colegas, autoridades e todos presentes. Bom, para nós, então, é uma grande oportunidade, a gente vem já há 2 anos falando um pouco sobre isso, né? Falando, eu, pessoalmente, eu acho que não sou diferente de ninguém, sofro. Tirar o carro de casa para ir no mercado já significa uma expectativa de estresse, né? Quer dizer, a cidade realmente, acho que as grandes capitais, de uma maneira geral, então, aí com essa questão do transporte muito intenso, em especial do veículo. Então, você, de fato, está sempre sujeito a algum nível de tensão, está sempre se controlando, né, no sentido de tentar, e principalmente no meu caso, é pior ainda, né, porque, além de ter o adesivo, também, de alguma maneira, ajuda na campanha. Então, às vezes, também dá aquela vontade e você tem que, né, se segurar. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Então, agora, a Porto Seguro, acho que é exatamente pensando nisso, acho que tem vários fatores, aí são vários drivers que nos fizeram chegar a essa campanha. A gente tem, desde os nossos próprios prestadores, que começaram já há 2, 3 anos atrás a reclamar da dificuldade na rua, e em alguns casos, a gente faz café da manhã com os prestadores todo mês, e a gente percebia, muitos traziam essa dificuldade do trânsito, a gente começou a investir muito também em função do trânsito, quer dizer, para eu me comprometer a atender rápido os meus clientes na rua, um trânsito caótico também dificulta a logística, e as pessoas também contavam um pouco essa coisa da agressividade, quer dizer, quanto que as pessoas estavam tão tensas a ponto de brigarem por nada no meio do trânsito. E esses fatores todos, considerando a quantidade de carros que você injeta na rua todo santo dia. E um componente também que me chamou muito a atenção, eu tive contato com uma palestra de um ex-prefeito de Bogotá também, que mostrava todo um estudo que eles fizeram para reduzir a violência em Bogotá, e chegaram à conclusão, através de antropólogos e psicólogos, que para reduzir a violência, eles tinham que ir no componente que era o que mais disparava a raiva no indivíduo. E o estudo indicou que era o trânsito, quer dizer, a capacidade que o trânsito tem de levar o indivíduo a extrapolar no emocional dele. Então, isso simplesmente deu um start, porque em São Paulo, a Porto Seguro tem uma quantidade de clientes muito grande. E dado que a gente tem a liderança do mercado de veículos e tudo, isso teve, então, um insight que a gente poderia, de alguma maneira, tocar nesse assunto, né, através de uma campanha que pudesse ser apartada, né, da empresa, haja vista que nós não podíamos avançar naquilo que os órgãos governamentais, de alguma maneira, já fazem, né, Secretaria de Transportes, Segurança, o próprio CIT. Então, a gente não queria falar de legislação, nós queríamos falar da atitude que as pessoas podem ter. Né? Ao invés de transferir que o outro resolva o problema, o que eu posso fazer? Né? Posso sair 10 minutos mais cedo da minha casa? Posso me controlar um pouco mais? Então, a gente avançou achando que essa campanha poderia contribuir com a cidade. Agora, Fábio, isso é uma campanha de conscientização, na verdade, que é aquele tijolinho que vai sendo colocado, o ensinamento. Eu queria saber da Samegui, que é a nossa blogueira jornalista. Samegui, você acredita que esse tipo de campanha seja efetiva, que ela consiga realmente mobilizar a população para um trânsito, no caso, o trânsito mais gentil? Eu sou uma entusiasta do trânsito mais gentil. Acho que eu devo ser uma das pessoas que mais tuita estimulando
Eu conheci a campanha porque eu ganhei de presente um kit no Dia das Mães. Eu escrevo como mãe no meu blog e tal. E eu fiz um post contando de todo o projeto, que eu tinha achado muito interessante. E aconteceu uma coisa curiosa na época. Pessoas que eram instrutores de trânsito de outros estados escreveram nos comentários pedindo kits para ensinar para os seus alunos e para passar para frente, porque viam muito essa necessidade nas suas regiões. O Antônio Mafra ajudou, ele passou para as pessoas, receberam kit, tive inclusive feedback. Esse exemplo me mostra que quando a gente usa a mídia social para fazer um mínimo de ativismo, passar para frente as coisas nas quais você acredita com sinceridade, os outros reagem. Mas as mídias, então, a questão das mídias sociais que vem crescendo, elas então podem ser fundamentais, estão sendo já fundamentais para a disseminação de conhecimento. Mas elas são fundamentais para disseminação de conhecimento quando você acredita sinceramente na causa que você está contando. Acho que é bem importante falar isso. É muito fácil disseminar qualquer coisa em mídia social. Você só consegue que a sua mensagem seja realmente repassada e que ela fique no coração, digamos, das pessoas, quando você está passando uma verdade. Eu também pratico o trânsito gentil, eu também saio 15 minutos antes, eu também uso o metrô, Mas se for então, mais fácil. no caso, você é uma pessoa que já está atenta ao trânsito mais gentil. Você acha que campanhas como essa conseguem conscientizar pessoas que não são gentis ou que não pensam isso no dia a dia? Eu acho que a pessoa se envergonha mais, porque o que acontece hoje nas novas mídias, acontece muito é que a gente voltou a ter uma pracinha para conversar. O Twitter, o Facebook não deixa de ser uma pracinha do interior, uma novelinha da Globo. Todo mundo aparece naquela praça que tem a igreja e tudo. Voltou a ter uma sensação de comunidade em vários sentidos. O trânsito é você reúne pessoas que são favoráveis ao trânsito gentil, o outro que não é, pode até a gente fala em mídia social, trollar. Né, ser troll, te xingar pelo Twitter, mas ele fala assim, já vem a fulana me falar do trânsito gentil, mas ele lembrou. Fica marcado, né? Eu queria saber agora do Ailton Brasiliense, que é o presidente da Associação Nacional dos Transportes Públicos, a questão fundamental em São Paulo, porque temos aí esse número enorme de carros que entram na cidade todos os dias, mas a questão do transporte público, ela é fundamental, é uma questão fundamental. É uma alternativa para quem quer deixar o carro, o transporte público hoje em São Paulo? Boa noite. Obrigado pelo convite, Petra. Olhando o transporte público como um todo, evidentemente é difícil dizer que o transporte público, para quem tem alternativa do transporte individual, é a solução. Mas se a gente olhar de forma um pouquinho segmentada, talvez a população saiba que a solução é o transporte público. E baseado em quê estou dizendo isso? Há uma semana atrás, a linha 4 estava operando apenas das 10 às 16, transportava mais ou menos 200 mil pessoas. A partir de ontem, passou a operar da Luz até a Butantã, das 4h40 à meia-noite. O número de pessoas transportadas ontem não foi os 220 mil de uma semana atrás. Foram 350 mil pessoas. E a expectativa é de chegar, daqui 60 dias, a 500 mil pessoas. As pessoas querem o transporte público, essa é a percepção. Ainda que você não tenha um item importante no transporte público, no caso do metrô e hoje na CPTM, que é o conforto, tem um item muito importante que é o tempo de viagem. Então, o tempo de viagem hoje, da Luz até o Butantã, é de 12 minutos. Qualquer outro meio de transporte é o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do tempo. Então, indo na tua pergunta, o transporte público, evidentemente, é a solução não só individual, mas principalmente coletiva. O Adriano, se você permitir, vai te dizer quanto que a gente gasta de energia para transportar todo mundo. É uma barbaridade. Em troca de congestionamento, de poluição, de acidentes, assim por diante. Então, a solução coletiva nossa é um transporte público de qualidade, onde você tem um mínimo de conforto, você tem a confiabilidade de sair do ponto A até o ponto B, e 95% das vezes você fazer esse trajeto sempre no mesmo tempo. Agora, nós vamos trabalhar, todos nós entendemos que o problema não é ter carro, todo mundo pode ter carro. O que não pode é todo mundo usá-lo para qualquer coisa. E, principalmente, que tenha a alternativa do transporte público qualificado. Que é o que nós fazemos. Eu vou dar o meu exemplo mesmo, porque é isso que
que o Fábio havia falado de pegar o carro para ir à padaria, para ir ao supermercado. É uma cultura mesmo. Eu queria saber do Lincoln Paiva, que é o consultor de mobilidade sustentável, como é que você enxerga o trânsito de São Paulo nesse sentido, essa cultura do usar o carro. Nós queremos o transporte público, embora ele não dê conta, mas, ao mesmo tempo temos essa cultura do carro. Como é que você observa isso? Bom, boa noite a todos, boa noite aqui meus companheiros. Bom, a questão do trânsito, o problema do trânsito são os congestionamentos, não o trânsito em si, mas a quantidade de automóveis que tem dentro da cidade. Eu vejo que a gente tem soluções, porque a questão da mobilidade não é uma prerrogativa de uma cidade ou de outra, são questões que precisam ser atacadas de frente, né? E muitas das questões que precisam ser atacadas precisam ter coragem política, uma série de outras questões que a gente percebe. Uma da questão que é muito importante, se você pegar a pesquisa origem e destino do metrô, né, onde você tem 28%, se eu não me engano, com transporte público e 31% de transporte individual de automóveis. Desses 30%, que é essa quantidade de pessoas que dirigem automóveis, 70% estão a trabalho, né, nessas regiões. Então, assim, em algumas regiões, chegam a 83% na região, por exemplo, da Berrini, onde você tem uma demanda muito grande de pessoas para ir no mesmo local e pouco transporte público para aquela região, o que acaba fazendo com que as pessoas façam a opção pelo transporte público praticamente obrigada, porque não tem outro meio de transporte lá. Eu vejo que todas essas questões têm soluções, e soluções que podem ser feitas com muita vontade. Eu vejo que falta mais vontade do que dinheiro para cuidar da questão da nossa mobilidade na cidade. Mais vontade do que dinheiro. E aí eu já passo a bola para o Adriano Murgel Branco, que é consultor no setor. Falta vontade, na opinião do senhor? O senhor já foi secretário de Transportes, vem há anos observando o comportamento do trânsito. Como é que observa esse trânsito na cidade? Falta vontade política? Falta a população cobrar mais? E aí ficamos nesse trânsito intolerante, na postura intolerante também do próprio Estado, dos políticos que fazem pouco. Como é que o senhor avalia isso? Bem, me parece que a grande dificuldade é que a população não tem ainda a consciência completa do problema do transporte. Está tendo uma consciência maior da questão do trânsito. Já alvissareiro ver na rua automóveis que começam a parar diante da faixa de pedestre. Isso já se vê. Isso é emocionante. E isso a partir de uma campanha que a Prefeitura vem fazendo há muito pouco tempo. Falta o outro lado, é mostrar para a população o significado do transporte público e por que ele não caminha. Eu tenho uma análise de 64 anos da questão do transporte urbano. De um lado, enriquece a informação, do outro lado, desanima em ver que 64 anos nos fez grande coisa. Mas só para dar alguns dados, eu fui provocado aqui, se nós tirássemos 1/3 dos automóveis que circulam na cidade, tirar significa oferecer um transporte público adequado para que as pessoas possam sair, nós teríamos uma liberação de 15 milhões de metros quadrados de pavimento. E se fizermos um sistema de corredores como o de Bogotá, com exclusividade dos ônibus, nós precisamos só 3 desses 15 milhões. Então, já isso dá um alívio no transporte como um todo. A energia gasta para transportar um passageiro de automóvel em São Paulo é 26 vezes maior do que a energia para transportar no metrô. Ou seja, se esse 1/3 dos automóveis que circulam deixassem de circular, nós faríamos uma economia de energia da ordem de equivalente a 3 milhões de casas de consumo de eletricidade. 3 milhões. Isso é a cidade de São Paulo inteira, não é? A economia de energia. Os números são assustadores. 10 anos atrás, eu venho calculando e atualizando, as perdas da sociedade como um todo, elas equivalem a 40 bilhões de reais por ano. É o orçamento inteiro da prefeitura, é o que a sociedade perde por
consumo excessivo de combustível, perda de tempo, etc. E uma das perdas maiores nesse elenco é a chamada perda de produtividade. Nós todos estamos perdendo, em termos de produtividade, alguma coisa como 25 bilhões por ano. Agora, não é só a questão... Temos os dados desse prejuízo, mas é claro que se perdemos em produtividade, também perdemos em produtividade, é claro que ficamos mais estressados, ficamos mais... isso é inerente, né? Exatamente, ia ser a minha conclusão que você me tomou. Se a população sofre perdas de produtividade desse volume, este é o maior problema, o segundo é a perda de tempo, né? Isso só pode trazer um estresse enorme. Então, essas campanhas todas que nós fazemos querendo um trânsito mais suave, mais alegre, mais benéfico, etc., esbarra no estresse que ele mesmo, o trânsito, causa para todo mundo. Quando a gente leva 25 minutos para vir daquele viaduto que tem aqui na Barra Funda até aqui de automóvel, não há cristão que seja simpático depois disso. E para debater isso, alternativas, como é que a gente pode sobreviver e aprender a viver com esse trânsito. Mas antes eu queria falar com o Alexandre Pelege, que é o representante da Secretaria Municipal de Transportes, a respeito do seguinte: as campanhas educativas que o Estado, que a Prefeitura, no caso, que o Estado de São Paulo pode promover, temos agora o caso dos pedestres, dessa campanha em relação aos motoristas que não devem avançar na faixa de pedestres. É claro que nós temos também multas para essas pessoas que possam infringir essa determinação. Agora, o senhor acredita que a educação de pedestres e motoristas é o caminho? Mas, além disso, como pode ser dada essa educação a motoristas e a pedestres? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a educação faz parte, né? É parte de um processo muito mais complexo, mas a gente não pode esquecer que, por mais campanhas que se faça, essas campanhas elas acabam sendo, não diria substituídas, mas soterradas por toda a contra-campanha, ou melhor dizendo, a campanha que o setor automobilístico faz, mostrando a potência do carro, mostrando a velocidade que ele pode atingir, mostrando que o interior do carro é maravilhoso, e se vocês prestarem atenção nas propagandas de automóveis, vocês verão que os automóveis sempre trafegam em ruas vazias, não tem ninguém disputando espaço com eles, e eles mostram principalmente o interior do veículo, como se dissesse assim: já que tu vai morar dentro do carro, olha que bacana que é o carro, parece-se até muito com a sua casa, ou melhor que ela. O grande problema que eu vejo é que tudo isso acaba se tornando uma grande falácia. Não adianta você fazer toda essa educação de respeito, de comportamento, se ao mesmo tempo a gente assiste passivo e calado a campanhas feitas por governos em todos os seus níveis e instâncias, reduzindo IPI, reduzindo impostos, os bancos oferecendo compra de carros em 60, 80, 120 pagamentos. É mais barato você dar o seu carro e tirar outro para levantar um dinheirinho do que fazer crédito pessoal. Então, toda essa máquina que está girando acaba transformando em quê? Trânsito. Ninguém compra o carro e não quer colocá-lo na rua depois. E, a partir daí, quando você está na rua, a pessoa diz a falácia mais absurda do mundo, que o trânsito é ruim porque tem ônibus, tem muito ônibus. Na verdade, as pessoas depois dizem que deixariam o carro em casa se tivessem um transporte de qualidade. No entanto, para você ter transporte de qualidade, as pessoas precisam deixar o carro em casa. É o contrário. Para você ter uma solução que se fala muito, como, por exemplo, em Bogotá, do Transmilênio, são corredores segregados. O viário é único. O doutor Adriano Branco explicou aqui com muita clareza: se 1/3 dos carros saírem, você consegue produzir corredores exclusivos de ônibus, com pré-embarque, para a pessoa comprar o seu bilhete antes, e quando o ônibus chegar, ela entrar direto, não precisar ficar travancando. Mas, Alexandre, isso a gente não consegue mais, tirar esses carros da rua. A partir do ponto em que estamos, como observar essa possibilidade de melhoria?
Você consegue sim, por um motivo muito simples. É uma questão aritmética. Vai chegar um momento, como chegou um momento há um tempo atrás, que foi necessário colocar o rodízio, vai chegar outro momento, que é o momento da saúde pública. Cidades médias, como Araraquara, por exemplo, hoje tem um problema grave de poluição ambiental, coisa que quem morou em Araraquara 30, 20 anos atrás jamais imaginou ver isso na televisão. Problemas respiratórios graves. O custo que o transporte está causando na saúde das pessoas é de uma magnitude impressionante. Os dados estão aí para quem quiser ver. Então, seja por uma questão ambiental, seja por uma questão espacial, haverá sim a necessidade de se rediscutir a questão modal do transporte. Você reduzir a quantidade de veículos e ter em troca um transporte público, sim, de qualidade. Repito, como diz sempre o Lincoln, doutor Adriano, nós não somos contra o carro, nós somos contra o mau uso do carro, nós somos contra o uso burro do veículo. O que nós achamos é que a sociedade tem que aprender novamente a viver de maneira coletiva, como era antigamente a escola pública. Hoje não existe mais isso. Nós estamos vivendo verdadeiro apartheid social. Isso se reflete também no trânsito. Alexandre, e esse é um ótimo tema, até para eu jogar aqui a questão para o Eduardo Darius, que é o presidente da Associação Brasileira de Pedestres. Para essa educação, será que só por meio da punição é que aprendemos a nos conscientizar? Vide essa mobilização agora em relação aos pedestres, a educação dos motoristas de respeito ao pedestre. É só por meio da punição que a gente consegue aprender e se conscientizar, na sua opinião? Bom, aqui, boa noite a todos. Aqui a gente tem que caracterizar um pouco o que é conscientizar e o que, realmente, a pessoa carrega dentro de si, no sentido de que essa consciência faça com que ele haja de outra forma. Por exemplo, alguém que não pode comer determinada coisa. O médico explica, diz tudo o que tem que ser feito para ele. Ele sabe que não pode comer, mas o desejo de comer se sobrepõe ao cérebro, né, que devia avaliar se a saúde dele vai ser afetada. Ele está agredindo a si próprio. E ele faz e come. Agora eu pergunto, esse cidadão que não controla a sua própria saúde e se agride, ele, no momento que ele está no carro, que também ele é conscientizado que o cidadão, o pedestre, é o mais frágil, que ele não deve abusar do poder, ele está em cima de um veículo, de 1 tonelada, tal e coisa. Se ele não controla aquele prazer dele de pegar e avançar e deixar o pedestre humilhado, o que adianta conscientizá-lo? Então, se faz a tesoura. A tesoura tem uma lâmina, que é a educação. Agora, tem pessoas cujos valores não chegaram a se aprofundar dentro de si, a ponto de ver no outro alguém que é como ele, é um ser frágil. Não, ele não vê o outro, é o outro. O mundo, para ele, se resume no umbigo dele, nas coisas que ele quer fazer, naquilo que... Todo mundo que se sobrepõe a isso, inclusive os familiares, e até ele mesmo. A saúde dele se sobrepõe a ele não abusar de certas coisas, e ele abusa. Então, essa pessoa só vai poder ser civilizada sendo punida e sendo, às vezes, até afastada totalmente do trânsito. Agora, tem gente que devia ser afastado do trânsito. Como? Não, caça-lhe a carteira e não dirige mais. Não tem condições de civilização, de civilidade para dirigir. Por que vai ficar educando? Vai ficar conscientizando. Conscientizando é uma palavra mágica. Todo mundo diz, não, podia besteira, vamos educar. Educar o bandido. Na sua opinião, então, o trânsito, na verdade, ele é só mais um dado de uma falta de educação geral, da vida das pessoas, desse dia a dia de São Paulo? Os valores. Agora, tem um aspecto que é um problema físico. O doutor Adriano é um homem que quantifica as coisas. Ele pode dizer, nós respeitamos a autoridade dele. Tira 1/3 melhor espaço. Agora, tem gente que acha que tem milagre nisso, tudo com... Desculpe, mas civilidade, educação, bons modos, não resolve. Se você tem 5 mil pessoas para entrar aqui, tem 200 lugares, você tem que criar um sistema, que é um sistema técnico, de dividir o espetáculo em fases, trazer uma pessoa antes, outra depois, etc. Você não pode jogar 5 mil pessoas aqui. E nem vai pedir civilidade uma pessoa que vem e senta no seu colo, ou senta na sua cabeça, que é o que está acontecendo no trânsito. Estão jogando carros e mais carros. Outra coisa, não se pode mais viver numa cidade
que se desenvolve do jeito que ela bem quer. Não tem mais espaço verde, ela hoje tem 11 milhões, daqui a pouco tem 15, tem 20, então parece um acampamento ciganos isso aqui. O crescimento caótico, né? Não, caótico. E, desculpa, eu vou agora dar uma crítica. Então, aqui, especialistas em transporte. O que é transporte? É o movimento. O movimento é uma coisa, para lá, para cá, inclusive nós de lá para cá. Agora, quem gera o movimento são as pessoas que estão aqui, as mercadorias que estão lá. Eu quero ter acesso, eu não quero ter mobilidade, eu não sou barata. Você já acendeu à luz uma cozinha? Você já viu maior mobilidade de uma cozinha suja do que as baratas correndo de um lado para o outro? Não é isso. O ser humano quer ter acesso às coisas. Ele quer ir à escola, ele quer ir ao médico, ele quer ir tal coisa. Então, quem dá licença de construir ali? Quem dá licença de fazer um prédio de 30 andares que sai não sei quantos carros numa rua estreita? É a parte urbanística. Tem que ter uma ordem. Eu nunca vi aqui em São Paulo urbanistas e especialistas em transporte sentarem para fazerem uma programação de desenvolvimento da cidade e muito menos de saúde pública para dizer, olha, uma cidade boa de 1 milhão, 2 milhões, fora disso vamos fazer um cerco verde, mais lá à frente fazer uma outra cidade. Na Europa está cheia de aglomerações imensas, mas saudáveis, porque são aglomerações que chegam a um nível, depois vai para outro, para outra cidade. Aqui não. Eu vou... Quero jogar essa questão... Eu já falei mais 2 minutos. Fala um pouquinho mais. Mas eu quero jogar essa questão para o Adriano Murgel Branco. O senhor acha mesmo, concorda com o Eduardo, que falta, que historicamente falta esse desenho urbano para o trânsito mais gentil refletir, na verdade, pessoas mais gentis que vivem na cidade? Sem dúvida falta. Ele tem toda a razão. É um pouco difícil, a esta altura, querer que São Paulo regrida a uma coisa que ele já foi e deixou de ser. Para lhe dar uma ideia do que significa essa frase, nós tivemos um sistema de bondes na cidade. Esse sistema de bondes tinha 350 quilômetros de trilhos instalados, 700 quilômetros de itinerários. E alguém, numa penada, fez o contrário do que ele está propondo, extinguiu o sistema de bondes. Bom, o sistema de bondes dava mobilidade às pessoas, ou seja, número de viagens que eram feitas por habitante naquela época, o dobro, mobilidade, o dobro do que metrô e CPTM dão hoje. Então, nós andamos de marcha ré por uma penada que alguma pessoa absolutamente inexperiente deu lá atrás. Achou que bonde é uma coisa do passado, etc., e desmantelaram o sistema. Então, esse é um problema sério da cidade estar recompondo aquilo que já teve. Os bondes tinham faixas exclusivas de circulação, que é o que hoje a gente quer para fazer os tais corredores. Nós já tivemos isso. Quem lembra da retirada dos bondes vai lembrar que, em frente ao shopping Ibirapuera, sobrou um espaço que ninguém sabia o que fazer com ele. Foi feito estacionamento para automóvel. Naquilo que antes era um espaço privativo do transporte coletivo. Então, nessa caminhada, ele tem toda a razão quando diz que é preciso punir o infrator. Eu acho que a gente tinha que punir os infratores do governo, que fizeram esse tipo de coisa. E aí aproveito para dizer, não há país do mundo em que se tenha reduzido o índice de acidentes sem uma forte fiscalização e forte punição. Quando alguns começam a dizer que é a indústria da multa, né, e os jornalistas gostam muito dessa expressão, a indústria é da infração. Há uma indústria de infração. Ninguém recebe multa sem ter cometido uma infração. Lincoln, você que é consultor de mobilidade sustentável, e nós estamos observando agora cada vez mais bicicletas no cenário de São Paulo. Parece que agora acordaram para essa possibilidade, já que não temos mais espaço. Então, como fazer para ter acesso às coisas? Então, algumas pessoas agora buscam a bicicleta. Como é que você vê essa alternativa para o trânsito? E, ao mesmo tempo, eu já peguei ciclistas na rua e já fiquei irritada com ciclista. Você se pega porque é um comportamento. Como é que você pode ter civilidade e conviver muito bem com os ciclistas que estão cada vez vindo mais para o trânsito de São Paulo?
Bom, eu vou falar com uma certa propriedade, porque eu sou ciclista também. Agora, hoje, na situação que nós temos na cidade, a quantidade de ciclistas é muito pequena, muito baixa. Uhum. A maioria dos ciclistas vem das zonas mais pobres. Agora, a gente tem toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, não, mas está aumentando. Mas não é. A possibilidade de diminuir é muito grande. Se você pegar, de novo, vou pegar aqui os dados do metrô, que são os dados mais confiáveis que nós temos. 33% das pessoas andam a pé dentro da cidade, por vários motivos, né? Uhum. Um deles que é porque não tem dinheiro, o outro porque andam trechos mais curtos, mas, enfim, a gente tem toda essa quantidade de pessoas que é maior do que todos os outros modais andando a pé. À medida que a economia vai crescendo, essas pessoas precisam fazer alguma coisa, né? Ou elas vão passar para o transporte público, se não for passar para o transporte público, vão para o transporte individual. Desse 1% de ciclistas, grande parte dessa parte de ciclistas vem lá do Grajaú, com a sua Barra Forte, trabalhando aqui no centro. São ciclistas eventuais, porque à medida que a nossa economia cresce, essas pessoas deixam também de usar a bicicleta porque passam a ter dinheiro para comprar ou usar o transporte público ou para uma motocicleta, que hoje é mais fácil comprar uma motocicleta do que andar com transporte público. Então, veja bem, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem maneiras. Eu acho que nós temos que lidar com essa questão muito próximo também, porque a ideia do crescimento ela é diminuir, né? A gente vai estar crescendo aí na classe B, que é muito pequena, né, que a gente vê aqui dentro do centro da cidade, mas o trânsito de bicicletas vai começar a diminuir também. Acho que precisa ter respeito de ambos os lados, né, do lado do motorista, como também do lado do ciclista, e são coisas que a gente está aprendendo a lidar no dia a dia. É dia a dia mesmo. Jogando aqui para essa Samegui, que, enfim, tem um blog que fala sobre alternativas, né, Samegui, falando sobre estratégias para reduzir o uso do carro. Você assim, colocando até o depoimento do Lincoln, que também é ciclista, você vê esse paulistano disposto a largar o carro pela bicicleta, por exemplo? A gente tem um prêmio internacional que acontece para blogs, é mundial, o maior que tem, realmente reúne blogs do mundo inteiro. Esse ano eu fui uma das pessoas indicadas e eu perdi para um blog sobre bicicleta. Que bom. De cicloativismo. Eu acho isso bem significativo, sabe? As pessoas estão muito unidas, mas a classe B, em mostrar pequenos trajetos. Eu tenho uma comadre que mora aqui pertinho do shopping, trabalha na Paulista, ela só usa bicicleta. Uhum. Trocou a filha de escola para poder levar a pé e usa bicicleta, mas a pessoa tem que estar nesse espaço. Nesse nicho. Muito próximo. Aqui em São Paulo, eu vejo muito isso. Eu moro na Moca, eu não consigo ainda ir ao metrô, porque não tem onde guardar a bicicleta, e o estacionamento de carro não aceita. E aí eu pergunto para o senhor Adriano Murgel Branco, as ciclofaixas podem ser alternativa para o trânsito? É possível implementar ciclofaixas para, enfim, incentivar esse uso da bicicleta? É possível. Agora, nós não podemos ter grandes ilusões. A cidade de São Paulo tem, atualmente, 35 milhões de viagens por dia. 35 milhões de viagens por dia. Só a pé são 11 milhões de deslocamentos por dia. Então, não dá para imaginar que, de repente, nós vamos fazer 10 milhões de deslocamentos por bicicleta. Não vamos. Nós não vamos ter condição na cidade para isso. Para criar uma verdadeira rede de ciclismo na cidade, nós vamos ter que tirar espaço que nós não temos. E vamos conflitar de novo com o automóvel. Quer dizer, a medida básica está no transporte coletivo. Fora disso, não há salvação. O resto é preciso ser conciliado simultaneamente. Mas, para mim, a coisa mais dramática dos deslocamentos de São Paulo são esses 11 milhões de deslocamentos a pé, que não são deslocamentos de 100 metros, são deslocamentos que vão até 10 quilômetros, né, a pé. Por quê? Porque o cidadão não tem o carro para tomar ou não tem o dinheiro para pagar. E aí eu queria saber do senhor Ailton, a respeito também das bicicletas, ajudaria
se a bicicleta fosse mais incorporada ao ambiente do trânsito da cidade? O senhor que é especialista em transportes públicos, é possível visualizar isso numa cidade como São Paulo? Olha, primeiro, as nossas vias são mal projetadas, mal construídas, mal mantidas e mal sinalizadas. As vias. As vias. As nossas ruas. Isso. Isso só durante 12 horas, enquanto tem sol. À noite é tudo isso e mais mal iluminado. É usada por 1/3 da frota que não passa em nenhum sistema de inspeção de segurança. Moto, 49% é reprovado. Quem quiser acessa o site da Bracico, 49%. E automóvel é mais ou menos 30% e 35%. E depois de tudo isso, vai conviver com motorista mal habilitado e com cultura discutível. Quem anda de bicicleta deve crer em Deus. Rezar muito. Eu não aconselho ninguém a andar de bicicleta. É possível criar, em alguns lugares, onde cabe... Ela ficou incomodada. Não. É possível, em alguns lugares, você construir ciclovia? Se possível, se necessário, sim. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, na administração anterior, construiu um conjunto grande de bicicletários. E fez muito bem, porque na região, basicamente na região em torno da CPTM, que é relativamente plana, vamos lembrar que os trens entraram ao lado dos rios e riachos, porque o trem da Maria Fumaça precisava de praticamente o grade máximo de 1%, precisava de água e precisava de madeira, tinha que se instalar ali. E ali foi que as povoações começaram, e assim por diante. Então, restritamente, tomara que a gente consiga implantar e dar para essas pessoas, onde elas têm condições de circular, segurança. Para imaginar que solução maciça, olha, o metrô, ele sozinho na Zona Leste está com 78 mil pessoas, hora pico. Do lado, no muro do lado tem a CPTM, que tem mais 40 mil, as outras duas. Absolutamente insuficiente. Imaginar uma circulação em massa de pessoas, loucura. Não cabe, não tem a menor ideia. Cabe em Amsterdã, cabe no Guarujá, cabe em Caieiras, em cidades de porte menor, onde talvez você possa corrigir o uso do solo e você preparar a cidade para. Eu queria pegar um gancho que o Daros colocou e o professor Adriano também. São Paulo não foi sempre torta. Não. Vamos pular. Do começo do século XX até a década de 50, quando nós tínhamos os 350 quilômetros de trilhos de bonde, ordenando a construção da cidade, mais 100 e poucos quilômetros de trilhos da ferrovia, ordenando a construção da cidade, a viagem média era de 10 minutos de transporte motorizado. Média. Por isso que todo mundo, os pais, os avós de vocês, iam almoçar em casa. Legal o convívio. Você almoça com o teu filho, toma café da manhã, janta com ele e tal. A partir da entrada do automóvel, do jeito que o senhor Juscelino quis que fosse, a cidade, que era um ovo, moravam 2,5 milhões de pessoas em 1950, numa área de mais ou menos 200 e poucos quilômetros quadrados. Aí nós colocamos um urbanista chamado automóvel urbanista, e expandiu a cidade. Da forma que interessou os especuladores imobiliários. Acabou com a possibilidade de ter uma cidade minimamente sustentável. Agora, eu, diferentemente do Daros, acho que nós consertamos, ou consertaremos. Os que estão aqui virão seus filhos curtindo isso. Vocês não vão ver. Mas em 5, 10, 15, 20 anos, nós vamos reconstruir a cidade em cima dos corredores de trilhos, de transporte público, com corredores com qualidade, que tenham confiabilidade, conforto, segurança. Isso nós sabemos como fazer. As pessoas que trabalham em São Paulo, os melhores consultores de transporte estão aqui. As melhores empresas estão aqui. Só que hoje eles estiveram a serviço do automóvel, que o Alexandre citou. Mas nós vamos rever isso. Claro que a gente vai precisar parar de eleger aqueles que nós elegemos até hoje. Cá entre nós, que papelão, hein? Não dava para escolher pior? Fecha o parênteses. Assim, a gente destrói a cidade. Se a gente criar juízo e entender que nós temos esse poder e nós queremos construir uma cidade melhor, é absolutamente possível. E a gente pode reconstruir a cidade, não hoje, mas daqui 5, 10, 15, 20 anos, onde as pessoas vão morar perto. Quando o Daros falou, as pessoas não querem se locomover, elas querem acesso.
Hoje, a velocidade média, o tempo médio de viagem é 45 minutos. É absolutamente inviável você viver numa cidade onde, para piorar, não são os 45 minutos. É a confiabilidade. Um dia é 45, outro dia são 90 minutos. Agora, a Samir queria fazer uma observação? Na verdade, algumas. Tá? Esse negócio de cicloativismo, como eu comecei a falar, eu vou aproveitar, vou dizer, porque são algumas coisas que no blog, no Twitter, quando eu converso com pessoas que pensam sobre a cidade, são assuntos que sempre vêm à tona. Esse que o senhor acabou de falar. Eu acredito, sinceramente, que o que pode fazer diferença, e daí eu já sugeri em alguns posts no blog, é que tem uma política da cidade mesmo, de isenção fiscal, talvez de facilidade, alguma coisa, para quem empregar morador do bairro. É uma coisa bem simples de fazer. É meio idealismo demais da minha parte, eu acho. Mas eu percebo que se as pessoas conseguissem ficar mais próximas de onde elas moram, a gente diminuiria muito dos problemas de trânsito. Uhum. Eu consegui fazer isso agora há poucos anos. Primeiro, eu trabalhei muito tempo em home office e eu contratei por muito tempo pessoas para home sourcing, trabalhando das suas casas. Eu tenho uma funcionária de Brasília e outra do Rio Grande do Sul. Confio que elas fazem o trabalho, mas mesmo as de São Paulo, se não puder, não precisa vir. Não é imprescindível que o funcionário esteja o tempo todo com você. Você sabe que tem uma greve de trânsito, de transporte, fica insistindo que o funcionário venha? Meu marido teve uma funcionária, uma zeladora da empresa dele, que se machucou na confusão de uma das coisas. Não que ele tenha pedido para vir, mas a moça insistiu, se machucou, teve que fazer cirurgia ortopédica, de confusão num dos dias de problemas de trânsito em São Paulo. Então, o empregador e o governo podiam trabalhar nesse sentido. A gente está falando muito de sociedade. Não, a gente está falando muito de sociedade, de cada gesto conta, cada cidadão faz, mas a verdade é que a gente também tem força para fazer um movimento coletivo em que eles percebam que tem alternativas e que a alternativa tem que fixar a pessoa mais próxima. Né? Agora, para o Alexandre Pelege, é possível que fala, né, pela Secretaria Municipal dos Transportes, que tem algum tipo de incentivo nesse sentido? Por exemplo, isenção fiscal? Isso é alguma coisa plausível? Veja bem, mais uma vez, tudo isso depende de um esforço conjunto. Quando você fala em imposto, você não fala só de secretaria, você depende de legislativo. Muitas das coisas estão em plano federal, inclusive. Então, são discussões, aliás, muitas das vezes, que você sequer consegue produzir, quanto mais implementar. Um exemplo é o Código Brasileiro de Trânsito, que o Ailton foi um dos grandes lutadores e implementadores. Só a parte boa. Só a parte boa, evidentemente. O que mostra o esforço que a sociedade precisa fazer, muitas vezes, para transformar em realidade aquilo que parece óbvio para todo mundo. Então, não adianta... muitas vezes é isso, a gente acha que tem que fazer, né? Tem essa... E muitas vezes até a própria mobilização não é tão coesa, mas a gente acredita que tem que ser feito alguma coisa. E principalmente quando você vê, por exemplo, um sujeito atropelar pessoas com alto grau de embriaguez, matar famílias e depois o Supremo dizer que não é crime culposo. Ele pode pagar uma merreca de fiança, responder em liberdade, e quando muito, sabe Deus, lá na frente, ele vai responder com algumas cestas básicas e está resolvido o problema. Isso é uma pressão social que tem que ser feita, porque leis não basta existir, é preciso que leis sejam aplicadas, é preciso que regras sejam cumpridas, e isso é resultado de sociedade, é resultado de movimento, é resultado de consciência. Eu concordo com o Daros, fica se dizendo, não, vamos fazer uma campanha educativa. Você faz uma campanha educativa, o sujeito entra com a liminar e ele não precisa mais assoprar o bafômetro. Ou seja, ele está liberado para continuar bebendo e dirigindo. Onde é que está a campanha de conscientização? Então, enquanto não houver no Brasil essa tesoura, como diz o Daros, de um lado, a educação, sim, mas de outro, principalmente, a punição, vai ser muito difícil você evoluir coletivamente. Muito difícil. Essa é uma questão que eu quero até trazer dos internautas, fizeram perguntas pelo Twitter. Nós tivemos uma... Lembrando que é o @Trânsito Gentil no Twitter, e para quem estiver no Facebook, Trânsito Mais Gentil. Falando para o Fábio Luchetti, o seguinte, a questão da Elisângela Andrade, que ela pergunta, e tem muito a ver com o que o Alexandre Pelege acabou de falar, que é o seguinte. Ela diz,
se o trânsito no futuro mudaria. Ela pergunta se o trânsito no futuro mudaria se noções de cidadania e comportamento fossem transmitidas nas escolas, que eu acho que é um pouco do que vocês pegam pela campanha em si, mas a gente já traz para as escolas. Pode-se contribuir com a educação, com o trânsito mais gentil, com, enfim, um lugar mais aprazível para a gente viver, inclusive, no trânsito. A gente sabe que a Porto tem algumas iniciativas, a Portinho Seguro, Espaço Lúdico, para crianças. Como é que você vê essa educação no trânsito, favorecendo aí o que nós temos hoje em dia? Petra, antes, se me permite só ser um pouco indisciplinado aqui com você. Eu estava juntando um pouco do que os colegas falaram e eu estou aqui me controlando, né? Eu estou vendo que você está olhando. Só vendo. Mas acho que tem um conjunto de coisas, porque a gente vive aqui um contexto entre ideologia e crise, né? Eu acho que ideologicamente, o problema é que a ideologia nos deixa relativamente anestesiado, né? Então, e no fundo a gente faz parte do processo, a gente está no presente, né? Quer dizer, o futuro a gente não sabe muito bem ao certo, a gente costuma brincar lá que um dia a gente vai morrer, né? Por que precisa antecipar a morte? Só porque sabe que vai morrer. Então, a questão é como é que a gente lida com isso. Eu vejo, acho que tem um problema sistêmico, óbvio, tem que depender do governo, depende das pessoas, depende, né, eu acho que isso esbarra um pouco nessa pergunta, né, porque eu acho que depende do governo, que também depende de toda essa lógica de ter um plano mais estruturado, como o colega já levantou, as próprias leis, mas também depende um pouco do indivíduo, né? É o pai que vai discutir isso na sua casa com seus filhos, é o exemplo que ele dá a hora que ele está no volante, a hora que ele está lá simplesmente xingando ou reclamando de um carro que está na frente, ou que fechou, ele nem conhece a pessoa, quer dizer, porque a troco do que alguém vai me fechar se nunca me viu na vida? Tem alguém doente dentro daquele carro, tem uma mulher que supostamente está grávida e está tendo filho antes do que deveria. Quer dizer, o que pode estar acontecendo? Acima de tudo, as pessoas têm mais o que fazer do que simplesmente querer me agredir, né, ou ser violento comigo. Então, tem vários componentes. Eu acho que é difícil. Então, eu acho que o importante aí vamos fazer o que é possível ser feito. E aqui eu acho que tem um componente que eu acho que, infelizmente, parece que as pessoas, ou as empresas, ou os governos, agem diante da crise. E eu acho que a crise está quase que instalada hoje, né, no contexto urbano, em uma cidade como São Paulo. Nós fizemos um estudo lá na Porto Seguro, que são 12 mil pessoas, e a gente chegou à conclusão que mais ou menos 1/3 tem condições de trabalhar em casa, que é mais ou menos 1/3 que nós estamos falando aqui, que seria que sair da... Então, eu tenho um quartel-general, né, eu trago 12 mil pessoas às 7 horas da manhã para virem trabalhar na região de Campos Elíseos e depois eu devolvo todo mundo às 6 horas da tarde. Quer dizer, as pessoas podiam perfeitamente ficar nas suas casas. Todas podem? Não. Todas as atividades dá? Não. Então, se eu não achar uma solução que é plena, eu posso ir pelo menos para uma que seja parcial, né? Nem tudo é preto ou branco. Só que esbarra em lei, tem algumas atividades que a lei não permite. Quer dizer, então são coisas que têm que ser discutidas. Eu acho que aí é que entra o aspecto da cidadania, né? Que eu acho que nas redes sociais hoje em dia permite muito isso. Quer dizer, o quanto que de fato as pessoas sabem usar essa cidadania no sentido de se juntar por um propósito comum. Agora, Fábio, então é muito a cidade de São Paulo parece um condomínio. Quem vai em reunião de condomínio aqui? Ninguém vai discutir o problema da portaria, reclama da portaria, mas não vai resolver o problema da portaria numa reunião de condomínio. Então, esse viés, essa coisa... É aquela coisa do é muito fácil reclamar. Exatamente. Né? Agora, respondendo à pergunta, então, já que eu fugi, eu acho que é possível, sim, do ponto de vista... Acho que as empresas podem ajudar, a gente pode ajudar. Você já vê resultado na tua empresa dessas ações educativas? Assim, na prática, você já vê um movimento, uma engrenagem funcionar? Porque as corporações são afetadas de alguma maneira. As pessoas chegam para trabalhar, eu quero que o funcionário atenda bem o cliente, ele já começa o dia dele estressadíssimo. Quer dizer, e é inevitável, o ser humano ele não se desintegra, né? Quer dizer, as empresas podem até se fragmentar, mas o indivíduo é ele é consumidor, ele é indivíduo, ele é cidadão, ele é tudo. Então, de alguma maneira, as empresas também têm que fazer alguma coisa, né? Eu acho que tem que contribuir. Eu acho que é possível, através dessas ações, através da escola, estávamos até discutindo lá fora, que a própria cidade de Portinho Seguro, hoje ela trabalha muito no aspecto de ensinar a criança a parar no farol, a não parar em cima da faixa de pedestre. Podemos inserir, sim, situações de conflito, óbvio que respeitando o âmbito de uma criança. Quer dizer, o que é? Não dá para ensinar a criança a xingar o outro, né? Mas você pode brincar lá de seu bobão, falávamos lá, né? Não, e como é que a criança lida com essa situação de agressividade? Então, acho que é possível, sim, já hoje nas escolas, e conseguir inserir de alguma maneira esse conceito da cidadania, né? Que eu acho que qualquer criança deve ter em qualquer contexto, não só no trânsito.
E o senhor, Eduardo Darros, como é que o senhor avalia essa interação? Pedestres, motoristas, os ciclistas que nós comentamos aqui, e essa questão da educação. O senhor falava já no primeiro momento de que as pessoas, enfim, agem no automático, comem o que não devem, e é lógico que o trânsito vai ser só uma consequência. Mas como é que se dá essa interação hoje e como é que isso pode ser melhor? Pode ser uma convivência melhor? Pedestres, motoristas, ciclistas? Bom, eu acho que São Paulo, né, nós estamos vivos aqui, temos que agir. Né? É possível salvá-la. Eu me lembro sempre desse dado, que São Paulo tem 16 mil, se não me engano, me corrijam, vocês têm esse número melhor que eu, 16, 17 mil quilômetros de vias públicas. 17. Então, vamos lá. 17 mil quilômetros de vias públicas. Desses 17 mil, em torno, eu acho que não chega a 1.000. São vias arteriais que você tem trânsito pesado, são vias que realmente constituem, como no nosso corpo, onde a circulação é prioritária, sim. O pedestre tem que respeitar a faixa, tem que se acomodar a isso, mas não tem que morrer se errar. Mas se for atropelado, por errar, nós não podemos também, né, condenar o motorista, porque ele estaria ou dirigindo um ônibus ou dirigindo um veículo em que o trânsito tem limites de velocidade um pouco mais alto. E muito alto aqui ainda, porque na Europa está se usando 2 limites de velocidade, um de 50 km por hora nas vias arteriais e outro de 30 mil nas locais. Eu já chego à possibilidade de a gente conviver até com a bicicleta também. Eu acho que há condições de conviver com a bicicleta, fora dessas vias arteriais. Isso aqui não é China, e a própria China já mudou. Não tem como ficar com 30, 40 bicicletas uma ao lado da outra, um batalhão de pessoas. E ainda mais brasileiro, que fica zigue-zagueando, porque o chinês, pelo menos, ele anda, né, ele tem esse costume, né, de andar meio, né, como se fosse um exército. Agora, imaginem brasileiro de bicicleta com 5, 6 faixas para substituir e que nunca vai substituir. Então, vamos ficar nas vias arteriais. Vias arteriais tem que ser trilho, corredor, tem que ser do jeito que for. E aí tem que haver as vias locais, porque pedestre não pode ficar caminhando em uma calçada de 1 metro, como é na Santa Amaro, né, ao lado de veículo a 60 km por hora. Você tem uma sensação horrível, você tem vontade de se encostar na parede. Qual é a mãe que vai empurrar um carrinho de bebê numa via que tem poste no meio, 10 centímetros para cá e para lá? Quer dizer, ela tem que ser totalmente reurbanizada para ser salva. E esses 16 mil quilômetros que sobram são vias locais, com 30 quilômetros por hora. É possível se conviver sem pintar chão, sem pintar coisa alguma, de conviver pedestre, ciclista, motociclista e automóvel também. Automóvel andando a 25, 30 km por hora nas vias, né, distribuídos sem precisar colocar poste em cada esquina e regra para cá, regra para lá, para poder acomodar pessoas mal educadas. Não adianta, regra para lá, regra para cá, se o sujeito é mal educado, caça a carteira dele, não anda mais de carro, anda a pé. E se começar também a derrubar a gente, põe ele num reformatório, em algum lugar, porque tem pessoas realmente que andam a pé dando, né, trancões nos outros. Nós temos espaço em São Paulo. São Paulo é uma cidade diferente das demais. Por incrível que pareça, a classe média alta vive empilhada e os pobres vivem espalhados. Quer dizer, isso é um espaço enorme. O dia que se conseguir uma habitação digna para a população mais pobre, nós estamos liberando espaço verde, criando condições de andar de bicicleta fora das arteriais. Mas tem que haver coordenação entre entrada e saída de vias locais para arteriais. O senhor volta nesse tema de que o trânsito, na verdade, ele é só reflexo do que nós temos na cidade de São Paulo como um todo. Não é o trânsito em si que é o problema, que é o que nos estressa, aquilo que nós falávamos no começo, que é aquele nosso inimigo que nos deixa, enfim, com o cabelo em pé. Mas ele é só um reflexo, então, do que a gente é em São Paulo. Mas claro que é. O trânsito não existe. Quem existe são pessoas atrás da direção. Pessoas dentro com sapato, chinelo, andando, ou na bicicleta, ou na moto, são pessoas. Só que elas usam o poder que elas têm naquele instante para realizar a vontade dela. Se ele tem mais poder, ele força o outro. Tanto que eu não sei se foi você, é coisa boa que tem no código, deve ter sido você, né, Ailton, que diz que os veículos mais pesados, os maiores, são responsáveis pela segurança dos veículos menores.
Os menores são responsáveis pela segurança do pedestre e todos os demais responsáveis pelo ser humano, pelo pedestre. Então, essa condição que se diz, precisamos ser pedestre, não existe ser pedestre. Existe cidadão. Cidadão que anda a pé, a gente chama de pedestre. Cidadão que entra no carro, nós chamamos de motorista. Ser pedestre é uma condição natural do ser humano. A criança que nasce, a primeira coisa que ela faz é gatinhar e depois andar. E aí, quando anda, é uma festa. Na casa é uma festa para a criança. Por quê? Porque é da natureza do ser humano andar, se equilibrar nos dois pés, a não ser que ele queira voltar a andar de quatro. Mas o que acontece é que essa transição do pedestre para motorista não foi bem entendida. Tem muita gente que acha que é um direito, tanto que muitas vezes eu ouço isso na TV, na imprensa, pessoas se queixando porque o pedágio subiu. O pedágio é para cobrar o custo que o carro cria na infraestrutura. Isso devia ter muito tempo já. No entanto, o que acontece? O direito de ir e vir. Ora, se direito de ir e vir de carro é um direito, então, por que não o direito de ir e vir de jato para Paris também é um direito, né? Ou ir para outras coisas. O único direito natural é andar a pé. O resto, e o transporte público na cidade grande. Porque quem sobrevive, o doutor Adriano falou 11 milhões, você falou 11 milhões de viagens a pé. Claro que tem uma outra viagem longa, mas a maioria das viagens a pé são de em torno, um pouco mais de 500 metros. Mas são mais de 11 milhões, porque não são contabilizadas todas as viagens que a pessoa faz até o ponto do ônibus e saindo do ponto do ônibus para o seu destino. Essas viagens não são contabilizadas. E eu diria, até insisto nisso muitas vezes, apesar de todos os horrores que a gente vê nesse transporte público, as mulheres nem podem usar, a nossa faxineira, empregada, todo mundo chega às 4 horas, a mulher não entra mais em ônibus, não quer entrar em metrô, porque são empacotadas, pressionadas, perdem a dignidade do ser humano, a gente. Eu não conseguia pôr o pé outro dia para sair de um ônibus, não conseguia pôr o pé, porque tinha uma perna de um lado e a do outro. Quer dizer, é uma coisa horrorosa, é horroroso. Esse tipo de coisa tem que ser resolvido. Nós vamos ter vias arteriais com conforto. O próprio Transmilênio foi feito por profissionais brasileiros. Todos eles foram lá fazer. E por que lá transporta quase igual ao metrô, não precisa fazer esse monotrilho nenhum? Porque lá eles entenderam que pode haver ônibus expresso, usar aquelas passagens, não ficam enchendo o corredor com ônibus de várias linhas, do jardinzinho daqui para lá, não sei o quê, passa no corredor. O jardinzinho de lá para cá, passa no corredor. Não, vai pegar lá no terminal, aquilo é metrô de superfície, chama-se corredor para metrô de rodas. Então, é possível salvar a cidade? Eu acho que sim, mas não empilhar gente onde não tem espaço. Agora, senhor Eduardo, o senhor falava a respeito de algo muito importante, que dessa orientação até da própria fiscalização do comportamento das pessoas que, muitas vezes, não respondem por si mesmas. Aí eu quero fazer outra pergunta de internauta para o senhor Adriano Mugel Branco. Ela foi feita por 2 internautas, na verdade, a Magda Possato e o Géder Jacob Rosa. Eles perguntaram o seguinte, perguntas bem semelhantes. Se uma avaliação psicológica mais rigorosa na hora de solicitar a Carteira Nacional de Habilitação, se isso poderia melhorar um pouco o cenário do trânsito. E eu já até estendo a questão para os motoristas de ônibus também, que estão junto, né, com, assim, não sei como é que se é a mesma habilitação, como que é feito essa triagem, mas para essa avaliação psicológica mais rigorosa, tanto motoristas de carro, motoristas de ônibus, motoristas de caminhões? Eu acho que essas avaliações psicológicas elas ajudam nisso, mas volto a lembrar que numa cidade com esse grau de congestionamento que nós temos hoje, o estresse é alguma coisa que atinge a todo mundo. Então, aqueles menos preparados psicologicamente são os que fazem as barbaridades maiores. Os outros preparados psicologicamente também fazem bobagem, porque a pressão do trânsito sobre as pessoas é muito grande. Mas há um outro aspecto que eu queria focalizar. Já disse que a distribuição modal, a chamada distribuição modal, quer dizer, a participação de cada modo de transporte no total das pessoas transportadas, que é absurdamente errada em São Paulo, ela também é errada no transporte de carga. Então, 90% do transporte de carga do Estado de São Paulo hoje é feito por caminhão. Esses caminhões vêm
para dentro da cidade. E uma grande parcela desses caminhões são dirigidos por caminhoneiros autônomos, são eles os donos do caminhão. Resultado, os caminhões têm 20 anos de uso, em média, são caminhões velhos e mal mantidos, e os motoristas. Houve uma pesquisa feita por uma das concessionárias rodoviárias que detectou 40% das pessoas pesquisadas, dos motoristas, tinham problemas cardíacos ou diabetes. Só fazendo um PS, quantas vezes, numa marginal Pinheiros da vida, numa marginal Tietê da vida, nós estamos junto com um motorista de caminhão que muitas vezes, eu já fui muitas vezes fechada por motoristas de caminhão, por conta dessa qualidade péssima de saúde. A pessoa não consegue nem mesmo ter a consciência do que ela está fazendo ali naquele trânsito, não é? Ele é pressionado pelo dono da carga, que quer que a carga ande no menor tempo possível. Então, ele não dorme, ele não descansa. É comum motoristas passarem 24, 26 horas sem dormir. E é recentíssimo um acidente havido aqui na Marginal, em que viu-se que o motorista não estava alcoolizado, mas depois ele contou que tinha tomado 7 pastilhas de Pervitin, que é um estimulante, para poder dirigir esse tempo todo sem dormir. Então, a reforma que nós temos que fazer é uma reforma geral, que vai desde o transporte regional, transporte de carga, etc., até o transporte do passageiro na cidade, indo para os meios mais seguros e mais de interesse público do que os meios particulares. O Brasil tem 40 mil quilômetros de rios navegáveis, e a navegação não significa nada no contexto do transporte, a não ser na Amazônia. Nós não utilizamos adequadamente. Então, a reforma é muito grande. E eu acho que isso tem um papel aí para os jornalistas muito importante, que é botar isso em linguagem acessível a todo mundo, para que todo mundo repense o país e repense o que ele pessoalmente está fazendo. Não seja vítima do lobby. Nós falamos aqui, alguém falou que o Juscelino trouxe automóvel, etc., etc. Quem tirou o transporte público no mundo inteiro foram as empresas produtoras de automóvel e as empresas produtoras de combustíveis. Há um documento que é livre para se ver, em que a General Motors, nos Estados Unidos, fez tirar todos os bondes de todas as cidades, financiou para tirar esses bondes, né, nos Estados Unidos. Foi até punida por isso. Deve ter pago lá uma cesta básica, uma coisa assim, né? Então, esses lobbies são fortíssimos, fortíssimos. Nós gastamos muito mais no transporte rodoviário de cargas e no transporte por automóvel nas cidades do que teríamos que gastar nos investimentos públicos. E aí nós falamos de um outro agente que é tão presente, que nós ainda não falamos aqui nesse debate, que são os motoboys, que estão presentes, que também se estressam, nos estressam e fazem parte desse caldo tão complicado que é o trânsito de São Paulo. E eu queria perguntar para o Lincoln Paiva, como é que ele vê essa alternativa que foi encontrada em São Paulo para se ganhar tempo, para se conseguir acesso às coisas que são os motoristas, né, os motoboys. Como é que ele vê essa dinâmica e se isso pode melhorar a convivência entre motoristas e esses motoboys? Bom, a questão do aumento do motoboy é muito em relação ao transporte público, né? À medida que você tem um transporte público onde você não tem acessibilidade a eles, sai mais barato você comprar uma motocicleta do que comprar um carro, ou até de transporte público, que é caro hoje dentro da cidade. Eu acho que a cidade... a gente tem uma questão, o doutor Adriano estava falando da questão modal, né, da divisão modal. Para cada... numa cidade... a gente conhece cidades sustentáveis à medida que você olha o trânsito, né, o trânsito mais calmo, e a questão modal. O número de bicicletas dentro da cidade, apesar de ser
complexo na cidade, é o que é o maior indicador de cidades sustentáveis em qualquer cidade do mundo, não é só porque na Alemanha e tal. A Alemanha é o país com um dos países com maior taxa de motorização, que é a quantidade de pessoas, de automóveis em relação ao número de pessoas, de habitantes dentro da cidade. A Alemanha tem 1,5. São Paulo, para você ter uma ideia, é 1,8. Né? São quase 2 pessoas por carro. São índices super semelhantes, mas... Nós temos a nossa taxa de motorização é muito menor do que a taxa de motorização da Alemanha, embora a Alemanha você tenha uma mobilidade incrivelmente boa. Né? Por que isso ocorre? Porque eles têm uma divisão modal excelente. Né? Se você pegar cidades... Eu vou pegar uma cidade aqui um pouco fora da curva, vou pegar aqui Freiburg, que é uma cidade pequena, que tem 600 mil pessoas. Se você pegar Munique, é um pouco maior, com 3 milhões de pessoas. A divisão modal, você tem Munique 15% de deslocamento feito por bicicleta e Freiburg você tem 28% de deslocamento feito por bicicletas. E você tem, por um outro lado, uma taxa de motorização muito grande. As pessoas, apesar de ter automóvel, preferem transporte não motorizado, que é andar a pé e de bicicleta. Outra questão aqui que estava sendo colocada, que é a questão das arteriais e das ruas locais. Na Alemanha, por exemplo, em todas as ruas locais é 30 km por hora. Né? Não tem outros locais. Não se pode caminhar na Alemanha, trafegar nas ruas locais acima de 30 km por hora. Bom, então vamos para a Samegui. Samegui, como é que você vê essa convivência entre motoristas e os motoboys, né? Já acrescentando a questão dos ciclistas, mas agora os motoboys também. Como é que você observa isso? Então, eu venho de Curitiba. Eu estou escutando várias vezes vocês falarem coisas que eu vivenciei em Curitiba. Eu sou paranaense, eu tenho um pouco de sotaque ainda. E, além de Curitiba, eu morei no Japão, morei em Tóquio. Eu vivi essa experiência de ver os ciclistas na rua, e eu vivo, quando eu vou visitar meus parentes, meus pais ainda moram em Curitiba, uma experiência de perceber que o motoboy lá se comporta como motorista ainda, é bem estranho. Meu marido, que já está acostumado com São Paulo, ele reclama que o motoboy não vai para o canto. Veja que absurdo. Ele espera que o cara vá para o canto da rua. E ele está seguindo a lei, né? Trafegando no lugar certo, não atrapalha ninguém. As ruas lá são estreitas, a gente nem teria condição. Lembra muito a Europa, né? Essa coisa da rua ser estreita. Essa é uma das dificuldades. Eu acho que o que faz o trânsito lá ser mais lento. O que eu vejo aqui muito, e converso muito no Twitter com as pessoas, é que o brasileiro ainda tem uma visão, assim, uma expectativa irreal do que é possível fazer no trânsito. Eu coloquei há pouco tempo, agora para a Semana do Trânsito, um vídeo que eu fiz. Eu fui para Paris em maio, e eu fiz questão de procurar a tal da bicicleta que tinha para alugar igual da Porto Seguro. Não consegui. Você tem que ter um cadastro como pessoa, cidadão de lá, uma confusão. Aqui eu também não consegui, viu? Mas... Mas, assim, foi bem difícil. Mesmo assim, eu fiz questão. Eu estava no hotel perto da rua Rivoli, que é perto do Louvre. Então, é assim, quase no Rio, Sena. Não é de super trânsito, mas é uma rua que tem bastante fluxo de pessoas, né? Estava perto do Fórum des Arts, é uma região que tem bastante emprego. E eu peguei o fluxo das pessoas andando de bicicleta no meio dos ônibus de caminhão, para dizer assim, não precisa ciclovia, precisa respeito. O cara sabe que o ciclista está ali, porque em outro momento ele é ciclista. A gente aqui esquece, aqui em São Paulo eu falo, esquece muito que a gente também é ciclista, que também é pedestre, porque você realmente vai na padaria de carro, 2, 3 quarteirões da sua casa. Se habitua tanto a ir na padaria de carro que nunca você está sem carro. Você já desce direto no subsolo do prédio. O que eu percebo muito, o brasileiro tem essa visão ainda de que a gente vai encontrar uma fórmula mágica e vai ser tipo a Disneylândia. A gente, se não chegar lá, não tá bom. Quem já pegou trem e metrô em outros lugares, acho que a maioria dos senhores já pegou trem e metrô em outros lugares, sabe que o nosso metrô é muito bom. Até os ônibus da gente não são dos piores, mas o metrô aqui de São Paulo é muito bom. Tem qualidade, você senta com conforto. É superlotado, mas em Tóquio era superlotado. Eu sofri assédio em Tóquio que eu nunca sofri aqui dentro do metrô. Do meu marido precisar reagir. É relativo, as pessoas acham que só no Brasil as coisas acontecem. Tá? Você não precisa ir para a Índia para ser tão ruim. Né? Onde você junta muitas pessoas e não cabe, não tem como. A gente vai ter dificuldades humanas.
Eu acho que é importante, se a gente conseguisse fazer isso, fica uma dica para o trânsito gentil, uma conscientização da população de que é cada um que pode valorizar isso que tem. A gente também tem que olhar para o que a gente já alcançou, ao invés de só reclamar e esperar que as coisas mudem, olhar o que a gente já alcançou em termos de qualidade e valorizar. Eu vou usar porque é bom, porque eu sei que eu não tenho que abrir a manivelinha do metrô lá, como em Paris, tem alguns carros que você tem que abrir a manivelinha, a porta não abre, gente. Quem não entende fica olhando e esperando, né? A gente tem que valorizar essas pequenas coisas que a gente tem para começar a estimular outras pessoas a fazerem esse uso mais consciente, mais respeitoso, mais gentil, né? Agora, uma pergunta da plateia, que foi direcionada para o Lincoln Paiva, mas eu acredito que também ela possa ser respondida pelo senhor Ailton Brasiliense Pires, que é o seguinte, quem perguntou foi a Carla Nagabi. Ela diz assim, quando falamos de mobilidade, estamos falando de vários tipos modais, que é o metrô, o ônibus, a bike, até a carona solidária também, que acho que é um tema importante, né, Samegui? Agora, ela pergunta qual a análise quanto à infraestrutura e comportamento para a Copa de 2014, que é claro que a gente já está, né, pensando a respeito disso, e ainda mais o seguinte, uma questão interessante que ela coloca, estará São Paulo preparada para receber estrangeiros que já têm a cultura do uso de bicicletas? Como é que fica isso? Até o impacto do que a gente vai mostrar né, que somos. Bom, ano passado eu fui em 6 cidades alemãs, todas as cidades que foram sede da Copa do Mundo, junto com os planejadores dessas cidades, né? Então eles me contaram tudo que eles fizeram, planejaram. Óbvio que eles têm lá uma outra questão de mobilidade e tal. O que eu vejo dentro da questão de Copa do Mundo aqui é que o governo está olhando para essa questão como o transporte saindo de São Paulo até o Itaqueirão, né? O resto da cidade não precisa, porque já se faz... você tem aí os grandes eventos, né? Faz carnaval, faz... Fórmula 1, Fórmula Indy, então tá. Mas esta questão não, a Copa do Mundo não é só o sistema que vai sair daqui para ir para o estádio. A gente tem toda uma relação de o que nós queremos atrair de turismo dentro da cidade, quais são as pessoas que virão de outros países, das outras cidades que vão estar dentro da Copa. Copa do Mundo, eu não sei se é porque as pessoas esquecem, mas vira um inferno a cidade. Você não consegue ir para nenhum lugar, você fica fechado, porque as empresas acabam lá, liberando as pessoas 30 minutos antes de ser... Aquilo vira um inferno todo. E aí você pega o metrô, que parece que não aprende, que tudo vai ser sempre assim. Aí começa só a melhorar na segunda, no terceiro jogo, e começa a ter projeto. Então, assim, estamos atrasados, mas nós estamos mais atrasados ainda em relação ao planejamento do que nós queremos para a cidade e qual é o legado que isso vai ficar ao longo dos anos. Bom, em primeiro lugar, até que, enfim, o governo federal lembrou que existem cidades. Criou um ministério delas recentemente, em 2003. Até então, cidade não era o problema do governo federal. Que interessante, não? 80% das pessoas morando em cidades e o governo federal achava que não era o problema dele. Primeiro. Segundo, ainda bem que vem a Copa do Mundo. É um pretexto para que a gente invista nas cidades, né? Não como elas estão, mas como a gente gostaria que eles viessem a ser. E tomara que os projetos, que o tal do projeto, Plano de Aceleração, né, o PAC, ele realmente permite esse investimento, permite que a gente vá fazendo as correções que as cidades precisam ter, que nós distorcemos a ocupação de uso do solo por conta do automóvel. Nós vamos levar algumas décadas para corrigir, não é para acabar com o automóvel, mas para colocá-lo à nossa disposição, e não o inverso. A terceira coisa é sobre o evento Copa do Mundo. Em 89, o Rio de Janeiro, que sediava a Fórmula 1, em dezembro de 89, ele desistiu de bancar a Fórmula 1. Então, o prefeito de Ligar ligou para a prefeita de cá e disse, eu desisti. Aí a prefeita resolveu chamar a equipe dela e perguntar se a gente achava que era possível, em apenas 90 dias, implantar a Fórmula 1 em São Paulo. 90 dias depois, nós enfiamos 220 mil pessoas numa ilha chamada Interlagos, que não tinha metrô. As pessoas entraram e saíram com uma
mais estratégica, mais logística, que só a melhor companhia de engenharia de tráfego que eu conheço, que é a CET de São Paulo, pôde fazer e faz há 20 anos. Então, enfiar 200 mil pessoas numa ilha, nós já resolvemos. Colocar quantas no Taquerão? 60 mil? Com 3 linhas de metrô, com o pé nas costas. Fatalmente vai ser feriado no dia. Ou seja, eu não vou ter aqueles 2 milhões querendo ir e voltar para a Zona Leste. Ou eles saíram antes. Então, a Copa do Mundo não é problema, os estados são pré-moldados. Esquece. É ótimo que a Copa veio. Tomara que a gente tenha competência para pegar esse pretexto e entender que nós temos agora que fazer a reforma das cidades, transformar a cidade numa cidade realmente coletiva e não apenas para o uso do carro. Quando o Adriano e o Daro, que eles são mais velhos que nós, não sei se vocês notaram, né? Então, na época deles, quando eles tinham assim a nossa idade, São Paulo tinha canteiros centrais de 4, 5 metros de largura. Vocês conhecem algum? Acabaram todos. As calçadas tinham 3, 4, 5 metros. Só a Paulista tem hoje mais de 5 metros. Foram todas enxugadas para dar espaço para o automóvel. Essa lógica maluca não é que é para acabar com o automóvel, mas colocá-lo no seu devido lugar, à nossa disposição. E a nossa não é do ponto de vista individual, a nossa do ponto de vista coletivo. Então, nós temos que colocar o carro no seu local, colocar o ônibus coletivo com qualidade. Apesar de alguém defender aqui o ônibus que está aí, o ônibus que está aí não agrada ninguém. Mas é possível construir um ônibus melhor, tanto que os fabricantes de ônibus, os maiores, por acaso, estão no Brasil, né? E vendem ônibus para a Índia, para a China, para o mundo todo. Então, eles conseguem fazer melhor do que isso. Obviamente, para as demandas da cidade de São Paulo, algumas linhas têm que ser de metrô. O metrô é a forma mais barata que tem para transportar 120 mil pessoas por hora. Nada mais barato que o metrô. Por quê? Em apenas 11 metros, daquela parede até onde você está sentado, passa um trem para lá, um trem para cá. É o único sistema que em apenas 11 metros transporta 120 mil pessoas. E esse é o tamanho, é o porte da cidade de São Paulo. Então, eu acho que nós cansamos de fazer bobagem. Acho que foi o Daros que levantou a questão dos polos geradores, que até então, em um país bem atrasado como Portugal, atrasado entre aspas, você vai fazer você vai construir alguma coisa, é analisado, e somente quando você implantar todo aquilo que você vai implicar em complicações para a cidade, é que você recebe o alvará para começar a construção. Totalmente diferente do que acontece aqui. Que aqui o cara faz o que ele quer e depois ele resolve fazer um pouquinho, bota um semáforo aqui, outro lá e assim por diante. Então, nós temos que mudar a nossa cultura. Nós temos que repensar o que é que nós queremos em São Paulo. O que está aí construído, realmente nós não queremos. Nós queremos uma outra cidade aqui mesmo e nós queremos construir. Nós não queremos mais salvadores da pátria. Sabe aquele prefeito que fala, deixa que eu resolvo? Isso, deixa ele em casa. Nós não precisamos dele. Nós queremos prefeito que venha com uma proposta, considere o que nós vivemos aqui, incorpore isso, principalmente o conhecimento já desenvolvido, e nós, a sociedade, junto com eles, vamos construindo a cidade que nós queremos. E que venha a Copa, nenhum problema. Eu acho que você já respondeu a pergunta que eu quero agora fazer para todos, para cada um, e vou começar agora com o senhor Adriano Murgel. O que o senhor acredita que vai fazer, o que deve fazer a partir de agora, de hoje, um trânsito mais gentil em São Paulo? É possível isso, na sua avaliação, sermos mais gentis, mais cordiais, e o que promove isso? Com certeza é possível. E está se provando isso. Quer dizer, a Secretaria de Transporte do município está começando um programa de atuação nesse sentido e já está mostrando resultados. Quer dizer, é possível. O cidadão que anda em São Paulo não é totalmente obtuso, né? Ele é capaz de atender a uns tantos apelos dessa natureza. A cidade começa a se acostumar com velocidades menores naqueles corredores que eram uma coisa maluca. Hoje se vê que é perfeitamente possível andar a 60 km por hora em qualquer avenida, e a gente não perde tempo nisso. Perdia era antes, com as velocidades excessivas e os acidentes consequentes. Agora, eu faço sempre essa observação. Isto não vai resolver o problema do congestionamento da cidade, não vai. É uma outra coisa. O congestionamento da cidade depende de soluções técnicas, que têm que ser
adotadas. Se nós tivermos consciência das duas coisas, nós e o governo, nós podemos reverter essa situação de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Alexandre Felege, será que trazer recompensa para os bons motoristas pode trazer um trânsito mais gentil para a cidade de São Paulo? O que pode fazer de São Paulo uma cidade com um trânsito mais gentil, na sua opinião? Um trânsito mais gentil é um trânsito solidário. Um trânsito mais gentil é um trânsito em que o cidadão que compra um carro sabe o que ele vai causar, não só para a cidade, como para o seu próximo, como para o ambiente em que ele está inserido. As pessoas que compram um carro não sabem que ele está em cima de uma máquina que apenas cerca de 30% do combustível que ele coloca é transformado em energia de movimento. Os outros 70% são transformados em atrito e calor, portanto, são jogados fora. E jogados fora, simplesmente poluindo o ambiente, efeito estufa. Isso é preciso ter uma consciência ambiental para aí sim você ser mais gentil. Uma pessoa gentil é uma pessoa consciente. Uma pessoa consciente é uma pessoa que conhece. Conhecer os efeitos das suas atitudes individuais perante o coletivo. O que eu faço e o impacto que eu causo nos outros que me rodeiam. No instante em que eu digo aos outros, danem-se, lixem-se, explodam-se, e só estou preocupado com o meu consumo individual, aí, desculpem, eu posso ser uma pessoa cordata, eu posso ser uma pessoa bacana, mas eu sou um hipócrita. Jamais serei uma pessoa gentil no sentido social do termo. Ser gentil com a natureza, ser gentil com o próximo, ser gentil com as minhas atitudes individuais. Isso é conseguir um trânsito mais gentil. E como é que a gente consegue isso? Expondo as pessoas a mostrar o seu lado. No instante que você faz uma ciclovia, as pessoas vão andar de bicicleta, elas aprendem a compartilhar o espaço. No instante em que você coloca a campanha do pedestre, de proteção ao pedestre, você coloca as pessoas diante do outro, você mostra para as pessoas que elas têm que olhar para o chão, tem uma faixa pintada, lá é um local que foi codificado, e código é uma coisa necessária para as sociedades viverem em paz, por isso que existem leis, inclusive. Por isso ela tem que aprender a respeitar, e esse respeito é uma atitude de gentileza. E a atitude de gentileza, repito, nasce de uma atitude de conhecimento. Conhecimento onde o coletivo prevalece sobre o individual. No instante em que eu tenho carro, eu tenho que entender que eu estou ocupando muito mais espaço viário, que é de todos, em meu próprio benefício. Isso é gentil? Portanto, tem que aprender muito bem como é que eu exerço essa minha gentileza. É a reflexão. É a reflexão que a gente tem debatido aqui durante toda essa noite, que é a própria conscientização. Samegui, para você, trânsito gentil, o que você faz para ser mais gentil no trânsito? Pois é, eu sou mãe. Eu até quero fazer um relato do Portinho bem rapidinho. O meu filho pegou muito no pé do meu marido depois do Portinho. Ele ganhou uma coisinha que multava quando eu colocava o braço em algum lugar. Acho que a gente pode partir na gentileza dessa educação. Eu concordo com o senhor que quem já está torto, não sei se tem solução. Tá? Eu acho uma pena, mas a gente já tem motoristas que não tem mais conserto no trânsito, né? Eles eu falo brincando, se a pessoa tirou a carta antes de mudar a lei. Né? A gente que tirou a carta antes de 90, é um terror, porque a pessoa vive para o trânsito para ela mesma, é muito difícil. Eu tenho 38 anos, mas eu tirei mais tarde, então eu já tirei com todos os processos, eu tenho noção de que é diferente. Acho que a gente ainda precisa, o trânsito gentil passa por essa educação, por a pessoa usar o conhecimento que tem, porque ter conhecimento muita gente tem, né? Mas a maioria das pessoas não usa esse conhecimento. Na hora que está lá no trânsito, esquece que todas essas coisas que ela já viveu, que ela sabe, que ela leu, que ela se informou, passou.
acredito muito que o trânsito gentil nasce dessa coisa dentro da família. Vou voltar para a pracinha lá da novela, que é quando a gente vê o outro como gente, como alguém, e quando você estimula quem está próximo de você, inicialmente seus filhos ou os filhos dos seus pais, a pensarem que esse outro tem motivos para estar ali transitando com você e que vocês compartilham o espaço. Quando você está na rua, você compartilha. Né? O primeiro momento do trânsito gentil é a gente ter consciência de que a gente compartilha. Né? Você não é dono, o outro não é dono. Está todo mundo num local que é público. Ter essa consciência, senhor Eduardo, que somos humanos é talvez uma alternativa para um trânsito mais gentil. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que Deus colocou 2 gêneros, a mulher e o homem, e o homem devia agir com a razão, muito mais, e nós devemos aprender muito mais com as mulheres a questão da gentileza. Como eu gosto muito de animais, cachorro principalmente, a gentileza da cadelinha, alimentar os filhotes, pode pôr a coisa mais simples, mas num cantinho que for, ela trata com a gentileza todos eles, procura pôr o pé de um jeito de não mexer. E as mães pobres, né, no meio de uma favela, a gentileza com que ela trata os seus filhos, o espaço como ela compartilha com eles. Então, a mulher devia estar operando um pouco mais esse aspecto desse trânsito bagunçado que nós, homens, criamos, né, até que dando os puxões de orelha, né, nos homens, para que use um pouco mais a razão, como diz o doutor Adriano. Não adianta muita gentileza se as coisas são totalmente incompatíveis entre si. Né? Você não tem espaço, vai ter que tirar um pouco do veículo. Agora, nós temos que usar a razão e a criatividade, por exemplo, eu sugeriria, no momento em que tivesse um projeto bom mesmo, e para ser operado como corredor, como tipo metrô de ônibus, está aqui esse projeto, o político coloca o projeto do metrô aqui, depois coloca quantos carros ele precisa tirar da rua como um custo, que não está no custo financeiro, mas é um custo que alguém vai ter que renunciar, tirar esses carros aqui, para ver o que a população acha disso. E como nós não fizemos nunca referendo, quem sabe fosse o caso, depois de bastante divulgação, olha, esse corredor vai funcionar, tal, mas nós vamos ter que fazer um sacrifício, tirar dessa região tantos veículos quanto for, e, para isso, indicar o que é que vai fazer. Por exemplo, eu acho que numa sociedade pobre, que não tem condições, esses caminhonetes aí que chamam de SUS, ia ser proibido fabricar. Pode ser que alguns de vocês já tenham até alguma delas. Mas o fato é que devia ser proibido. Consome combustível, é aterrorizante, a cubagem dela é imensa. Você, mesmo com altura, você não vê mais nada. É como se fosse um micro-ônibus com uma pessoa lá dentro e muitos usando como sinal de status e de poder. Porque se ela encosta do lado de um carro de 1.0 pequenininho, o carro pequeno, ao contrário do que prevê o código, ela devia ser responsável pela segurança. Não, ela quer o lugar do pequeno, ela quer se expandir. Como o ônibus também, ele quer se expandir. O motorista está ali estressado, ele quer acomodar o estresse dele, descarregando adrenalina, não no sentido de um esporte, andar de bicicleta ou andar a pé, mas no sentido de maltratar alguém. Aí queima a adrenalina na discussão, na briga, ele puxar o revólver e matar. Aí sim, aí ele conclui, né? Toda a adrenalina dele vai. Né? Depois ele vai ver que não é bem assim, né? E acontece tudo. Então, eu diria, mais mulheres no trânsito, na operação do trânsito, para tentar resolver nessa verdadeira miséria que nós, homens, criamos, e mais homens para usar a razão, se colocar um pouco mais racionais nisso tudo. Porque os políticos são os piores. Eles oferecem tudo o que você quiser, por mais incompatível que seja. Eu não vou citar o nome de uma autoridade política, porque seria malhar uma pessoa que não é mais tão importante. Mas ele chegou a dizer para operários, numa inauguração de obra, que a metrô era a criação de ricos, porque querem tirar de vocês, operários, o direito de ter o seu carrinho, de comer, tomar sua cerveja, essas coisas todas. Isso é irracionalidade, eu sei que não, e nem ele acredita nisso, mas é uma demagogia. E isso mostra muito o caráter do homem.
que não é o caráter da E mulher. é o que o senhor Adriano falou, aqui temos 6 homens e apenas 2 mulheres. Isso ainda é revelador. E pedindo aos homens gentileza. Eu estou dizendo o contrário. Vou pôr mais mulheres no lugar dos homens, que elas são gentis pela natureza de mães que elas são ou vão ser. Tá? E para a gente finalizar, então, mais mulheres, então acho que essa é uma ótima alternativa. Eu via lá do helicóptero, eu achava que realmente essa era uma boa alternativa para o trânsito. Para a gente finalizar com o Fábio Luchetti, que é o vice-presidente da Porto. Fábio, você vai ter 1 minuto para falar só. Vou controlar aqui teu horário. Mas o exemplo é a melhor maneira de se fazer um trânsito mais gentil? Você que tem essa bagagem dessa tua visão mais empresarial, mais prática. O exemplo é a melhor maneira de um trânsito mais gentil? Eu acho que sim. Estava até pensando aqui, o pessoal lançou a campanha Se Beber Não Dirija, né? Deve ter Se Ferver Não Dirija, né? Uma boa. O que eu acho que tem como componente, eu acho que é educável. Isso eu acho que é um problema de cidadania. O problema é que eu acho que a gente não tem que levar para os extremos, né? Eu acho que não é todo mundo que não é educado, mas você deixar um idoso atravessar numa faixa de pedestre é o mesmo que eu aprendi quando era criança, que eu tenho que deixar as pessoas mais velhas falarem primeiro, passarem primeiro. Quer dizer, isso é educação. Muito do que está aí é educação. Então, infelizmente, a gente vive essa crise, a discussão de que quem educa é a escola ou são os pais. E, no fundo, a gente vive um pouco do reflexo dessa confusão. Outro dia, e eu acho que tanto é educável que outro dia meu filho viu uma pessoa jogando um lixo pela janela, um papel, ele ficou indignado, porque as escolas estão fazendo uma devassa na questão ambiental, porque é um problema que o mundo inteiro está falando. E essa questão aqui da educação, da cidadania, não é uma coisa que está todo mundo falando. Agora, põe na escola falando o tempo todo disso, que talvez lá na frente a gente resgata um pouco. Mas tem uma função que é nossa que está aqui. Nós, como pais, como educadores também. Né? Eu acho que a empresa, e cada vez mais as empresas também podem contribuir nessa questão da educação. Né? Acho que está todo mundo fazendo parte desse grande contexto. Né? Bom, queria agradecer muito a presença de todos vocês, até porque falamos aqui em nome de pessoas, somos pessoas vivendo esse trânsito maluco, todo mundo demorou para chegar até aqui e sabe como é que é. Eu dou um depoimento pessoal que depois que eu comecei a praticar meditação, eu fiquei um pouco mais tolerante com o trânsito, porque você acaba sabendo que você vai estar com você em qualquer lugar. Então, você está com você dentro do carro, você está com você dentro de casa. Então, para mim, foi uma prática que ajudou um pouco, mas, enfim, cada um tem que achar a sua, contanto que seja para buscar um pouco mais de gentileza. E, em nome da Porto Seguro, muito obrigada a todos vocês, esperando que a gente possa falar mais sobre vida, sobre trânsito mais gentil, que, na verdade, é comportamento, é vida para todos. Obrigada.